Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 18 de novembro de 2023, meio-dia aqui em Florianópolis, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E as informações que a gente tem é que o progresso continua aqui na região da faixa de Gaza Norte, com as tropas israelenses já tomando a maior parte aqui da parte ocidental aqui das cidades e agora caminhando em direção a leste para permitir a evacuação daqueles que queiram sair, né? Porém, Israel continua também fazendo bombardeios em posições estratégicas do Hamas. Houve bombardeios aqui em Beit Lahia, também aqui na cidade de Gaza, em várias outras cidades aqui ao sul da faixa de Gaza também ao longo do dia, né? Inclusive, existe a denúncia de que um desses bombardeios feitos aqui em Beit Lahia teria atingido duas escolas, teriam sido dois bombardeios em duas escolas, e isso teria causado um grande número de mortos. A gente não tem informações ainda sobre exatamente se isso é verdade, se isso é propaganda, o que aconteceu efetivamente aqui. A gente vai dar as informações que a gente tem disso e vamos aguardar para ter mais informações sobre o que houve aqui, né? Na Cisjordânia, um dia relativamente tranquilo, não tivemos nenhum caso aqui de problemas. No norte de Israel, sul do Líbano, continua o bombardeio muito forte aqui das forças israelenses contra as forças do Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? Mas também nenhuma grande novidade aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Faz o L, Senta e Gira, Dolinho, Bolso, Olavo, Anarco Espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando a nossa visão aqui, vocês sabem, hoje é o último dia, eu estou aqui em Florianópolis agora, mas daqui a pouco eu pego o voo para retornar para o Rio de Janeiro, então o vídeo de amanhã já deve ser o vídeo normal. Eu peço desculpas, eu sei que a qualidade do vídeo não fica a mesma coisa eu viajando, mas de qualquer forma é só temporário, amanhã já deve estar tudo normal os nossos vídeos aqui sobre Israel, tá? Bom, então, como eu estava falando, Israel fez vários bombardeios em vários locais aqui da faixa de Gaza e continua no solo caminhando em direção a leste. Ou seja, já tomou aqui Al-Shifa completamente, mas a gente vai ver que o exército israelense lançou um comunicado dizendo que não entende o hospital Al-Shifa como totalmente liberado, não. Eles acharam mais um terrorista do Hamas lá no hospital e também teve casos de corpos de reféns que foram encontrados ali também. Ou seja, eles ainda estão investigando a coisa. Mas, de forma geral, eles estão caminhando aqui em direção a leste para permitir a saída de civis e outras pessoas aqui em direção a sul, né? Bom, aqui, então, uma das reféns que tinha sido feita lá no dia 7 de outubro, né, era a Judith Weiss. Infelizmente, o corpo dela foi encontrado justamente ali no hospital Al-Shifa, num dos túneis que eles encontraram ali no hospital. Também o soldado Noah Marciano, que também foi tomado como refém pelo Hamas no dia 7 e também foi morto ali no hospital Al-Shifa, né? Então, à medida que eles fazem a liberação ali do hospital, vão encontrando mais e mais corpos, mais e mais informações, né? Como eu falei para vocês, evidentemente que isso vai levar um tempo, porque justamente é uma estrutura muito complexa debaixo do solo, tem vários níveis de túneis e coisa e tal, e é arriscado também, né? Os israelenses não podem simplesmente entrar lá e sair caminhando, correm risco de passar por alguma armadilha, algum explosivo, né? Tudo isso demanda muito cuidado. Algumas pessoas tinham aquela ideia, bota água ou bota gás carbônico, ou algum veneno, algum gás venenoso ali para matar todo mundo e aí depois fica fácil deles entrarem, né? Isso não resolve o problema porque tem os reféns, então eles não vão fazer isso para não matar os reféns que estão nesses túneis em algum lugar, em algum ponto dentro ali da faixa de Gaza. E além disso, o veneno não resolve o problema das armadilhas, né? Certamente eles botaram bombas e minas e armadilhas de fio que também tem que ser observadas com cuidado, né? Esse processo todo vai demorar um tempo e, como eu expliquei para vocês, os próprios israelenses deixam claro que eles não consideram ainda o hospital Al-Shifa liberado, eles acham que ainda tem gente ali. A CR Krask está lembrando aqui que o
para aqueles que ainda têm dúvida que o Hospital Al-Shifa tinha a ver com o Hamas, 2 corpos de reféns foram encontrados ali. E também lembra que os feridos que foram liberados, né, os reféns que foram liberados, elas disseram que eram visitadas por doutores que providenciavam os remédios de forma regular e coisa e tal. E aquele negócio, os doutores tinham que vir de algum lugar, né? É pouco provável que existiam doutores nos túneis. Então, provavelmente, elas estavam de fato, aquelas reféns que foram liberadas logo no início do processo, estavam de fato próximas de algum hospital, e daí a informação, né? Bom, a gente tem algumas imagens aqui de explosões dos ataques de Israel em alguns pontos da cidade, né? Então, em vários pontos, tanto do sul quanto do norte da faixa de Gaza, teve vários pontos aqui atingidos por Israel, justamente visando células do Hamas, né? Agora, um ponto que está circulando essa informação, isso teria acontecido há pouco tempo, dúzias de mortos e muitos feridos no bombardeio da escola Al-Zatar, que incluía pessoas que estavam ali tinham fugido para ali porque suas casas tinham sido derrubadas, né, destruídas. Na verdade, segundo estão dizendo algumas pessoas, teriam sido 2 escolas, né? A escola Al-Fakoura e a escola Al-Zatar. Teriam sido as 2 escolas destruídas e com muitos mortos e feridos e coisa e tal. Essa notícia está sendo liberada pelo pessoal do Ministério da Saúde de Gaza, mas vocês sabem, o Ministério da Saúde de Gaza é o Hamas, né? Então, no final das contas, isso muito provavelmente é mentira, né? A gente sabe que, de fato, os israelenses atingiram aqui a região norte, aqui em Beit Lahira, mas a gente não sabe ainda exatamente o que foi e qual foi a situação. Assim que a gente tiver alguma informação mais completa sobre isso, a gente vai publicar isso daí, né? Segundo informações, as forças de ocupação, no caso de Israel, destruíram a casa de Abu Hida, a família dele lá na cidade a cidade de Kusa, a leste de Khan Yunis, né? Então é esse caso aqui no sul aqui da faixa de Gaza. Esse cara é um dos líderes do Hamas e a casa da família dele foi destruída ali na região, né? Falando sobre a parte norte aqui de Israel, a gente tem aqui com o sul do Líbano, né? Continua o mesmo panorama que a gente viu nos últimos dias. Alguns poucos ataques do Hezbollah e muitos ataques aqui de Israel em várias posições do Hezbollah ali no sul, né? De novo, não dá para descartar Israel fazer uma invasão aqui no sul do Líbano para resolver de uma vez por todas esse problema do Hezbollah, mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação sobre isso mais concreta. Continua a situação similar aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações aqui interessantes. Ele fala aqui, por exemplo, que as forças de Israel continuam avançando em direção a leste, a partir do Hospital Al-Shifa, o que é consistente com o esforço de Israel para permitir corredores de evacuação, né? Então, os civis que estiverem na região da cidade de Gaza e quiserem fugir para o sul, podem passar ali o corredor humanitário, continua abrindo de 10 às 4 horas da tarde, ali passando pela área tomada por Israel, né? Os israelenses disseram ao New York Times que eles capturaram um soldado ou um terrorista do Hamas lá no Hospital Al-Shifa e que ainda não tem um hospital totalmente seguro no dia 17 de novembro. Então, até o dia de ontem, Israel considerava que não estava totalmente seguro ainda o Hospital Al-Shifa, ainda estavam encontrando soldados e terroristas do Hamas por ali, né? O líder do Hamas lançou uma fala aqui que é extremamente hipócrita, né? Ele falando aqui para os palestinos que ainda tem que morrer muito palestino para conseguirmos salvar o nosso país, né? Eles falam aqui que as nações não são facilmente liberadas. Os russos sacrificaram 30 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial para se liberar do ataque do Hitler. Os vietnamitas sacrificaram 3,5 milhões de pessoas para derrotar os americanos. Eu não sei se derrotaram os americanos, não. O que aconteceu ali foi justamente os americanos meio que desistiram da briga. Eles estavam até numa posição muito vantajosa lá no Vietnã, mas, de qualquer forma, Afeganistão sacrificaram milhões de mártires para se defender
da União Soviética, Algéria também, coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo para os palestinos é: morre mais gente aí, porque ainda está pouco, não conseguimos morrer o número de gente suficiente. É uma hipocrisia do caramba esse pessoal falar isso, né? É um absurdo completo. Ele, muito tranquilo no exterior, nem passa perto da faixa de Gaza, com bilhões e bilhões que supostamente seriam para ajuda humanitária, mas acabam no bolso desse pessoal, dizendo para os palestinos: morre mais gente ainda, não morreu o suficiente para liberar a região, não, né? Um absurdo isso. E uma coisa muito triste aqui no Brasil é justamente ver esse tipo de ação aqui da Agência Brasil, né? A Agência Brasil é um órgão do governo brasileiro, é um órgão que deveria dar notícias oficiais e coisa e tal, e fica puxando o saco do Hamas. Olha só, movimentos sociais e partidos se unem em solidariedade aos palestinos, como se realmente fosse solidariedade aos palestinos e não apoio ao Hamas, né? Está aqui claramente, ó, Palestina livre do rio ao mar. Do rio ao mar, meu amigo, implicando que os judeus não podem viver naquela região, ou seja, é basicamente querendo o fim do Estado de Israel, né? Um absurdo completo isso daqui. Enfim, o governo brasileiro já está oficialmente com um tom de apoio ao Hamas, de ajuda ao Hamas, botam números que são divulgados por Hamas. Conflito no Oriente Médio já matou mais de 100 mil pessoas, 11 mil pessoas. 11 mil pessoas, isso segundo os números do Hamas, né? Aí ainda mete a ONU. A ONU só serve para isso agora, para servir de propaganda para esquerdista, né? Não porque a ONU não sei o que lá, que ela recusou que o genocídio em Gaza, pessoas morrendo de fome e sede, não sei o que lá. Enfim, aquele absurdo que é pura propaganda do Hamas, pura propaganda dos terroristas ali, né? A culpa, se existem pessoas morrendo de fome em Gaza, se existem pessoas morrendo de sede em Gaza, a culpa é 100% do Hamas, que iniciou essa guerra, que ele sabe que não tem como ganhar, que ele sabe que não tem como levar adiante, né? Então, Israel está só reagindo à agressão inicial. E uma coisa, mas isso daqui, embora eu ache um absurdo, eu sinto vergonha de ser um brasileiro quando eu vejo o governo brasileiro falando uma merda dessa. Tem um lado positivo isso daí, né? 77% do brasileiro discordam do Lula com a fala que se compara Israel ao Hamas, né? Então, para 73% dos brasileiros, o Brasil deveria classificar oficialmente o grupo Hamas como terrorista. Então, isso é uma pesquisa que faz muito sentido e mostra o problema do Lula. O Lula, além de burro, além de socialista, além de um idiota, ele também está metendo o pé pelas mãos e está conseguindo cavar a própria sepultura na opinião pública brasileira, né? É realmente uma pena que essa guerra não esteja acontecendo em 2026, na época da próxima eleição. Mas, de qualquer forma, pode ter certeza que a gente vai estar lá para lembrar o povo brasileiro quem é Lula, qual é o lado que o Lula apoia. É sempre o lado do ditador, é sempre o lado do genocida, é sempre o lado de quem faz ataques, inicia agressão contra outras pessoas, né? Então, bom saber que 77% dos brasileiros são contra essas falas do Lula, e o Lula continuando adotando essa política, continuando favorecendo a Palestina, o Hamas e coisa e tal, só vai piorar a situação dele politicamente aqui no Brasil. Isso é um ponto positivo. O lado negativo é aquele negócio, né? Se estourar realmente uma guerra mundial, se realmente, né, ocorrer aí a entrada de outros países nessa guerra, infelizmente a gente vai estar do lado errado. É uma coisa realmente muito triste. Eu espero que tenha alguém para botar senso na cabeça do Lula nessa situação, né? Enfim, não deixe de ser positivo. Não atrapalhe o seu adversário quando ele está errando. Lula, continue aí apoiando o Hamas. Aí você está indo para o buraco rapidamente nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.